Boa noite, pessoal. Começa agora o Léo Estopa ao vivo de sábado. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Hoje eu devo terminar um pouco mais cedo, porque eu descobri uma coisa, eu acho que eu descobri isso ontem. Eu sou pai, amanhã é o dia dos pais, né? Eu lembrei que eu sou pai. A Jennifer, ela convidou minha família, minha mãe, meu irmão, para virem passar o dia dos pais aqui. Infelizmente meu pai é falecido, e aí sobrou que nessa estrutura familiar eu sou o único pai. E aí eles vão passar o dia dos pais comigo e eu tenho que ajudar a Jennifer a passar a madrugada arrumando aqui mais ou menos as coisas. Mas vamos que vamos. Eu queria agradecer as pessoas que estão participando aqui, já trazendo algumas participações que estão aqui no canal do Estopa. As primeiras pessoas: Jonathan Oliveira, boa noite. Estopa. Marisa Tácito Lopes, boa noite. Gata Negra, boa noite. Portal Sabendo Direito, boa noite. Abigail Timarelli, boa noite, Léo. Peço que Deus te proteja sempre, sua família. Que Deus proteja a família de todos nós, com certeza. Muito obrigado, Abigail Timarelli. Carlos Borromeu de Souza, atenção, não comam ameixas. Mônica Braga, boa noite, Léo, e a todos. Deixa eu agradecer o pessoal aqui também, do lado de cá, que é o canal Leonardo Estopa, que também está transmitindo em simultâneo. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui que eu vou conseguir isso. Deixa eu ver se eu volto lá no início. Jadiel Moura, boa noite, Léo. Boa noite, Adiel. Boa noite, Maria do Socorro S. Almeida. Boa noite, Leide Silva, Lucimar Lemes, Cláudio Júnior, Rita Pires Pena. Pessoal, começam a sair notícias bem interessantes a respeito da pirracinha do Bolsonaro, a pirracinha dele na questão do meio ambiente. E hoje, obviamente, os veículos alinhados ao Bolsonaro tentam esconder a sujeira debaixo do tapete. A gente sabe muito bem disso, mas veículos de comunicação ao redor de todo o mundo já mostram a farsa do governo Bolsonaro. Veículos de comunicação ao redor de todo mundo mostram também como as políticas do Bolsonaro são extremamente maléficas ao meio ambiente. E existe, obviamente, aquela ideia, que é uma ideia que vem do governo militar, de que a poluição é bem-vinda, a fumaça é bem-vinda, mas essa ideia, ela não é mais uma soberania exclusiva do país que polui. Isso porque até bem pouco tempo atrás, os países podiam simplesmente falar: eu vou poluir e pronto. Hoje a coisa não está mais assim. Hoje é preciso que as pessoas, que os países respeitem as normas ambientais para que eles tenham benefícios dos tratados internacionais. Então, por exemplo, o tratado internacional importantíssimo, que é a Organização do Comércio Internacional, ele depende do país aderir a uns determinados critérios e depende que o país obedeça a esses critérios. Isso é talvez um ponto muito interessante para nós, porque o Bolsonaro está, aos poucos, deixando de cumprir critérios importantíssimos como preservação do meio ambiente, critérios importantíssimos como respeito ao trabalho. Nós temos a Organização Internacional do Trabalho, que é esse instituto que governa como que os países precisam se adequar às leis internacionais do trabalho para que ele possa fazer uso, por exemplo, das suas prerrogativas no comércio internacional. Ou seja, para o Brasil poder vender para o resto do mundo, ele precisa andar na regra. Então não adianta o Bolsonaro pensar que ele vai simplesmente ser submisso ao Trump. Uma coisa são os Estados Unidos, com todo o seu poder econômico, com todo o seu poder de fogo, fazer uma pirraça contra o meio ambiente. Outra coisa é um país como o Brasil fazer uma pirraça em relação ao meio ambiente, porque o Brasil é, nas palavras do embaixador e do primeiro-ministro de Israel, um anão diplomático. E olha, se o Brasil era um anão diplomático naquela época, hoje nós podemos dizer que o Brasil se tornou um micróbio diplomático, porque hoje, realmente, se uma coisa que o Brasil não tem sequer é sua soberania. Então eu trago para vocês aqui um resumo básico das matérias importantes do sábado. O Brasil 247 chama atenção para essa questão do holocausto brasileiro e, obviamente, a ideia do holocausto que o Brasil 247 traz é uma aniquilação de direitos, uma aniquilação econômica, uma aniquilação do Brasil em vários pontos, e realmente a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, porque hoje temos uma quantidade muito grande
de idiotas que não conseguem perceber que o Brasil está acabando por uma simples necessidade de ficar brincando de defender o mictus. Então, as pessoas vão morrendo aos poucos nas filas de hospitais sem remédios. A floresta amazônica, derrubada pelo exército de motosserras, arde em chamas para dar lugar a pastos. Os empregos e os direitos trabalhistas são dizimados. A educação pública agoniza junto com a aposentadoria dos idosos. Escreve Ricardo Cocho, do Jornalistas pela Democracia, em referência ao governo Jair Bolsonaro. Olha, por mais que os fanáticos tentem se esconder do que está acontecendo, é importante que eles prestem atenção que tudo isso vai ser muito caro para o futuro do Brasil continuar brincando de garotos opressores. Agora, vou trazer para vocês um ponto interessante também. Reinaldo diz que Moro fez troca-troca com Bolsonaro para ser um presidente e o outro ministro. Esse é um ponto que eu tenho chamado a atenção há um certo tempo, que dentro do bolsonarismo, o Bolsonaro é o terceiro. Em primeiro lugar, estava Sérgio Moro. Sérgio Moro perdeu o primeiro lugar para o Paulo Guedes e hoje a gente tem aí essa hierarquia. Quem realmente é o presidente do Brasil, Paulo Guedes. Logo na sequência, a gente tem o Sérgio Moro e, por último, lutando com o Sérgio Moro para chegar pelo menos ao segundo lugar em termos de hierarquia, a gente tem o Bolsonaro. E agora a questão da boquinha dos canais de comunicação que falam bem do presidente. Provavelmente os eleitores do Bolsonaro imaginam que um bom canal de televisão é o canal que fala bem do presidente, mas não é. Olha, se o canal de televisão ele só fala bem do presidente, você nunca vai saber dos casos de corrupção. Então, existe uma regra dentro do Brasil e essa regra é que exista uma distribuição das propagandas públicas de uma forma mais igualitária ou então através de licitações. E o que está acontecendo hoje, pessoal, é que o Bolsonaro está com uma regra muito estranha, que é mais ou menos assim: se falar mal de mim, eu posso fazer a coisa mais errada do mundo, se falar mal de mim, eu tiro a publicidade. É uma espécie de chantagem que não é permitida pela lei brasileira. Então é chamar atenção para esse ponto. Agora, a avaliação do Bolsonaro no Nordeste vai ao pior patamar, 53% de péssimo e ruim. Isso na prática significa que esse sonho de separação entre Nordeste e Brasil, ele pode acontecer. E eu chamo atenção nesse momento que os empresários precisam prestar atenção no que eles estão fazendo. O empresário do Sudeste sabe que ele precisa do mercado do Nordeste e ele, quando ele cria essa situação de possibilidade de divisão do Brasil, mantendo o Bolsonaro no poder, ele está correndo um risco muito grande de, na verdade, perder grande parte do seu mercado consumidor, exatamente porque o Bolsonaro está criando condições para que o Brasil se divida, e não duvidem que isso possa acontecer. Cenário internacional muito favorável, polarização entre China e Estados Unidos. Para a China apoiar um movimento separatista no Brasil, pouco custa, porque os Estados Unidos estão praticamente tomando o Brasil como sendo uma exclusividade deles. Alemanha, esse é o ponto que eu chamei a atenção de vocês, que eu acho que nesse momento isso vai doer no bolso de muitos produtores e é uma chance, obviamente, para que Bolsonaro perca ainda mais o seu apoio. E lembrem-se, olha que interessante, pessoal, olha que coisa extremamente interessante agora, que o Toffoli já disse que houve um grande acordo nacional para manter o Bolsonaro, porque o poder financeiro mais o Congresso já tinham decidido derrubar o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro escapou por um fio. E o momento em que o Bolsonaro quase caiu foi exatamente no momento em que o Bolsonaro começou a falar muita bobeira e aí o Bolsonaro começou a evitar que o Brasil tivesse negócios internacionais. Isso porque o Bolsonaro começou a falar de países árabes. As pessoas que vendem e fazem negócios com esses países chegaram no Toffoli e falaram: esse cara precisa cair. Então teve um outro grande acordo nacional. E agora também o João Alexandre Correia lembra, além de tudo isso, a gente tem, de um lado, a gente tem dano econômico para os grandes empresários e de outro lado a gente tem escândalos, como por exemplo o escândalo de Itaipu. A Alemanha retalha o Brasil e corta verba da Amazônia após estímulo de Bolsonaro ao desmatamento. O Brasil está sendo conhecido em todo o mundo como sendo um país do desmatamento. Isso pode começar a causar
prejuízos dentro do Brasil. Esses prejuízos podem vir desde um corte de verba, que é uma coisa simbólica, até o embargo de produtos brasileiros. No momento em que o Brasil tem os seus produtos embargados, obviamente vai acontecer um desespero muito grande entre ruralistas, e esses ruralistas, mais uma vez, vão procurar uma forma de derrubar o Bolsonaro, que foi exatamente o que aconteceu há 4 meses de governo, aos 4 meses de governo, quando, no meio de uma grande bobeira, o Bolsonaro começa a viajar numa loucura ideológica, e aí essa loucura ideológica dele fez com que ele falasse bastante bobeira a respeito de países árabes. Avô de primeira-dama aguarda cirurgia em maca no corredor do Hospital Distrito Federal. Isso para mim é... Eu não vou tocar, não vou entrar muito nisso não, mas eu vou trazer esse ponto aqui. Política ambiental de Bolsonaro é desastrosa para o Brasil, diz Miriam Leitão. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que um dos grandes motivos do Bolsonaro estar no poder é, obviamente, a Miriam Leitão. A Miriam Leitão, durante muito tempo, ela fez exatamente o que levou o Bolsonaro à presidência. Ela ficou criticando o Partido dos Trabalhadores. É muito importante lembrar que hoje a Miriam Leitão é obrigada a conviver com um pseudo-governo militar. A Miriam Leitão que foi torturada durante o governo militar, ou seja, a Miriam Leitão é sem dúvidas o maior traidor da sua própria história, mas disse ela que os ataques ao meio ambiente podem, segundo ela, alimentar barreiras contra o agronegócio. O maior preço a pagar, contudo, é de todo o país que perde patrimônio natural. Paga o salário de servidores que são constrangidos no exercício do seu dever. Ou seja, essa política ambiental do Bolsonaro é uma grande estupidez, e essa grande estupidez é um preço que a gente paga, infelizmente é um preço que a gente vai ter que conviver com ele. Breno Altman, direita, não quer substituir, mas apenas domesticar Bolsonaro. Esse pensamento do Breno Altman é um pensamento muito contundente, porque enquanto for possível manter um idiota no poder, uma pessoa controlável no poder, é muito mais agradável para a direita manter o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca vai peitar a direita. O Bolsonaro já está com o rabo preso, obviamente, o Bolsonaro só vai aceitar as imposições. Então, esse é o Bolsonaro que nós temos hoje. Gleisi diz que Moro cria fake news para encobrir crimes. A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann PR, alertou que, sobre a campanha de fake news que foi lançada novamente contra a legenda para tentar encobrir os escândalos da Lava Jato. Bom, eu nesse momento eu fico muito tranquilo, até porque nós sabemos que os eleitores do Bolsonaro são pessoas extremamente inteligentes. E agora eu fico muito feliz com tudo isso, porque isso abre uma brecha muito interessante. Se realmente o PT é o dono do PCC, o PT tem contato com o PCC, o mesmo esforço que o Sérgio Moro e o Bolsonaro tiveram para prejudicar o PT, agora eles vão ter para prejudicar o PCC. O que significa que o crime organizado vai acabar no Brasil até o final da semana que vem. É estranho, se o crime organizado não tiver um ataque agora de morte, se o PCC não for realmente liquidado pelo Bolsonaro, é porque tem alguma coisa errada aí. Peraí, o Bolsonaro e o Moro estão trabalhando de uma forma muito intensa para acabar com o PT, mas eles não vão acabar com o PCC? Eu falo mais, olha, se realmente o PCC fosse do PT ou vice-versa, Moro e o Dallagnol jamais teriam coragem de fazer o que eles fizeram com o ex-presidente Lula. Se o PCC tivesse qualquer coisa a ver com o PT, nenhum juiz dentro do Brasil teria coragem de encostar no ex-presidente Lula. E aí eu comento com vocês uma coisa muito simples. Vocês já viram algum juiz aqui ter coragem de condenar gente do PSDB? Vocês já viram algum juiz ter coragem de desengavetar um processo de gente do PSDB e pôr gente do PSDB na cadeia? Não. Vocês não viram e não vão ver. Sabe por quê? Porque juiz morre de medo do PCC. Deixa eu agradecer aqui. Do lado de cá, o superchat de Roberto S. Chiandotti. Léo, pior que não conservar é devastar conscientemente. No futuro, poderemos ter sanções econômicas devido à devastação ambiental. Até o William Wack fez vídeo alertando para essas imposições. Né? Lógico, sim,
né? Vamos ter essa possibilidade de sanções e é o preço que se paga por... porque o que está acontecendo nesse momento? O que vai rolar agora nesse momento é o seguinte, gente. O Bolsonaro, ele vai deixar as pessoas roubarem o máximo que podem. Aí toda a grana do desmatamento, tá tendo um desmatamento agora recorde. Tipo assim, roubem o máximo que puderem, desmatem o máximo que puderem, comprem o máximo de patrimônio público que puderem, porque por enquanto o Brasil tá à deriva. Ou seja, enquanto não tem presidência da República, a galera tá roubando, tá desmatando, tá fazendo o máximo que pode. Porque daqui uns dias, quando tudo voltar ao normal, o dinheiro já vai estar, obviamente, na bolsa, no bolso dessa galera, né? Então, nós temos aí essa situação. Deixa eu trazer isso aqui. Maia diz que não vai pautar projeto de nepotismo para embaixador. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que não pretende pautar no plenário o projeto que torna nepotismo o presidente da República nomear parentes para embaixadas. A medida atingiria diretamente a indicação de Eduardo Bolsonaro, do PSL em São Paulo, para ocupar a embaixada do país nos Estados Unidos. Olha, eu acho que o Brasil está dando muita bola para esse assunto. Esquece o Eduardo Bolsonaro, deixa ele ir passear na embaixada e trabalha para tirar o Bolsonaro do poder. Ele cai da embaixada assim que o Bolsonaro sair do poder. Ficar falando constantemente sobre a ida do Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos, eu acho que é divisão de energia. Eu acho que nesse momento tem muita coisa para ser dita e ficar só insistindo nessa questão do Eduardo na embaixada, eu acho que não é inteligente não. Mas vá lá que seja, né? Olha que interessante. Agora, esse aqui eu acho que é o assunto mais importante de hoje. Esse é, sem dúvidas, o assunto mais importante de hoje, porque esse assunto mostra pra gente por quem os sinos dobram. Esse assunto, para mim, é, sem dúvidas, aquele que mais merece nossa atenção. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região concede habeas corpus a Eike Batista. Olha, pessoal, o Eike Batista, olhem os números. O Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão. O Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão. E o Eike Batista, que foi condenado a 30 anos de prisão, teve, logo na sequência da condenação, uma autorização para cumprir em casa. Vocês estão entendendo? Então, quando tiver qualquer idiota falando com vocês sobre PT e PCC, pergunta para eles o que está acontecendo com a justiça brasileira que deixa o Eike Batista ir para casa, condenado a 30 anos de prisão, e mantém o Lula preso na condenação mais esdrúxula da história do Poder Judiciário. Aí vocês vão entender por quem os sinos dobram. Deixa eu trazer aqui os superchats. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, programa Rádio Revista. Muito obrigado, Ana, pelo superchat. Muito obrigado, Ronildo. Parabéns pelas lives diárias. Comentários extremamente coerentes com a realidade atual. Paraíba com orgulho, paraibano com orgulho. Muito obrigado, Ronildo. Torço para que essa região do Brasil se torne uma região livre da podridão que está aqui embaixo. E já peço de antemão ao presidente do Nordeste, futuro presidente do Nordeste, que eu nem sei qual que vai ser, mas peço, por favor, que me dê aí uma cidadania nordestina, porque se o Brasil se divide e se eu tenho a opção de escolher, obviamente eu vou escolher a cidadania nordestina, né? Não tem dúvidas. Na Coreia, pessoal, comentando com vocês aqui como funciona a situação da Coreia, é lógico que eu preciso admitir inequivocamente que a Coreia do Norte não tem a capacidade econômica da Coreia do Sul, não tem dúvidas. Inequivocamente, o modelo político-econômico da Coreia do Norte não é mais eficiente que o da Coreia do Sul. Não estou defendendo a Coreia do Norte sob hipótese alguma. Eu não defendo políticas que não gerem liberdade. Mas uma coisa nós precisamos concordar, né?
problema econômico da Coreia do Norte também tem a questão dos embargos econômicos dos Estados Unidos. Para quem não entende muito bem, a ideia da Coreia do Norte produzir armas nucleares foi uma tentativa de forçar os Estados Unidos a retirarem os embargos. As pessoas, principalmente o eleitor do Bolsonaro, que o eleitor do Bolsonaro sabe de tudo, né? Mas o eleitor do Bolsonaro fala que, olha, o cara da Coreia do Norte quer ficar isolado do mundo. E o cara da Coreia do Norte desenvolveu armas nucleares para forçar os Estados Unidos a deixar a Coreia do Norte fazer negócios com o resto do mundo. Porque a Coreia está isolada, porque os Estados Unidos obrigam a Coreia. Mas por que eu comecei a falar Coreia do Norte e Coreia do Sul? Porque os dois blocos na Coreia, eles reclamam ser a Coreia. Eles dividiram dois blocos, mas a reclamação deles é a seguinte: olha, eu sou a Coreia. A Coreia do Norte fala, eu sou a Coreia, então eu deveria estar governando toda a Coreia. A Coreia do Sul, a mesma coisa. Eu sou a Coreia, eu deveria estar governando toda a Coreia. Ou seja, as duas partes reclamam o direito de governar o todo. E aí, como existe essa... não dividiu dois países diferentes, existe essa questão controversa. Alguns países admitem a soberania da Coreia do Norte e outros países admitem a soberania da Coreia do Sul. Mas em termos de povo, a parte mais interessante é que os dois blocos admitem qualquer coreano como sendo cidadão. O que significa que se um coreano do Sul pular para o Norte, ele já chega lá como coreano. Se um coreano do Norte consegue fugir para o Sul, porque lá, infelizmente, essa crítica, e é por isso que eu falo, não defendam o comunismo. Essa crítica de que a pessoa está presa naquele regime é uma crítica verdadeira. E se uma pessoa consegue fugir do Norte para o Sul, ela já chega lá como sendo um coreano. Não tem essa coisa aí de cidadania diferente, não. Numa divisão do Brasil, a gente teria duas possibilidades. A primeira possibilidade é o nascimento de um novo Estado soberano reconhecido por todo mundo. Se o Brasil se divide e nasce um novo Estado soberano reconhecido por todo mundo, que é o mais difícil, aí obviamente seria necessário que as pessoas fizessem opção por cidadania. Ou talvez, como acontece, por exemplo, na Irlanda do Norte e na Irlanda do Sul, se o cara é irlandês, ele é irlandês. E automaticamente ele tem a cidadania irlandesa, e pode ser do Norte ou do Sul, só que o irlandês, ele é o cara que vai conseguir, por exemplo, ter ao mesmo tempo uma cidadania da União Europeia e uma cidadania do Reino Unido, se realmente sair da situação aí de União Europeia, né? Mas então o que acontece? Nessa situação, se o Brasil realmente se divide em dois blocos e tem um bloco reclamando todo, por exemplo, o presidente Bolsonaro continua não aceitando a ideia de que o Nordeste se dividiu. E o Nordeste continua dizendo que não, nós dividimos porque o Bolsonaro era impossível de mexer, mas o Brasil todo é nosso. Então, nesse caso, os países eles precisam, obviamente, decidir com qual bloco que eles vão comunicar. É exemplo do que aconteceu quando o Brasil cismou que o verdadeiro presidente da Venezuela era o Guaidó, né? E o Brasil passou a conversar com o Guaidó, que tinha, depois o jornalismo dos Estados Unidos mostrou, o cara tinha um apoio insignificante dentro da Venezuela, e mesmo assim os países do eixo dos Estados Unidos começaram a conversar com ele como se ele fosse o presidente, bem conveniente, né? Porque ele estava disposto a entregar o petróleo. Mas aí, se o Brasil tem essa divisão, existe a possibilidade do Brasil no mundo simplesmente reconhecer o Nordeste como sendo um novo país. Existe a possibilidade também do mundo não reconhecer o Nordeste. Então, só os países que são contra, por exemplo, a política imperialista dos Estados Unidos que vão reconhecer o Nordeste. Aí vira aquele grande inferno que é o que a Coreia do Norte vive, e aí os Estados Unidos vão embargar, os países submissos aos Estados Unidos vão embargar, e a situação fica difícil para o Nordeste. Mas existe a possibilidade também de, por causa dessa situação extremamente estranha no Brasil, o mundo todo reconheça o Nordeste. Porque, olha, o Brasil tem um presidente que está acabando com o meio ambiente, o Brasil tem um presidente que veio a partir de um golpe de Estado, então pode ser que aconteça o contrário. Se tiver digamos que tiver um trabalho muito claro ao redor do mundo, pode ser que o mundo reconheça o Brasil como sendo o Nordeste e que reconheça o resto do Brasil como sendo a parte que fraudou as eleições e colocou o Bolsonaro através de uma grande fraude, né? Lógico, isso é uma loteria, eu tô só falando com vocês quais são os possíveis outcomes, os possíveis resultados. Neto Oliveira, que sorte do Eike, se fosse esse o presidente mais popular das Américas, respeitado no mundo todo, preocupado com políticas sociais e que governou para todos, estava preso até hoje e sem habeas corpus. Olha,
importantíssimo. Não é a primeira vez, tá, pessoal? Olha, o Eike, que é uma pessoa, obviamente, inimiga dos mais pobres, o Eike, que é uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, ganhou... O que o Eike fazia, pessoal? Olha, o Eike, o pai do Eike tinha informação privilegiada, então o governo encontrava, por exemplo, minerais em algum lugar, e o Eike pegava a informação privilegiada e ia lá e comprava aquele lugar para depois vender aquilo. Por quê? Porque ele tinha essas informações. É uma coisa bem bizarra, bem semelhante ao que o Bolsonaro está fazendo nessa questão do Itaipu, né, de aproveitar e entrar no meio como atravessador e ganhar uma parte por fora. Mas aí o que acontece? O que eu chamo a atenção de vocês é isso, olha, na condenação ele foi condenado a 30 anos. Condenado a 30 anos, ele teve o habeas corpus, há 30 anos, e teve essa condição de cumprir a pena em casa. 30 anos! O cara foi cumprir pena em casa. Não há dúvidas que é por causa da grana e da fama do cara e da ligação do cara com os partidos, obviamente, os partidos PCC. E aí agora ele vai preso e não dá nem tempo de respirar dentro da cadeia, já sai outro habeas corpus, né? Tô chamando a atenção aqui de 2 pesos, 2 medidas. Eu não comemoro a prisão de ninguém. Eu acho que a única prisão que eu comemoraria no Brasil hoje seria a prisão dos fraudadores, obviamente Sérgio Moro e Dallagnol, essas pessoas que fraudaram a democracia. Fora eles, eu acho que toda prisão é um pouco de sofrimento. A gente tem aquele sentimento de revanche, né? O cara fez coisa errada, tem que ser preso, mas ao mesmo tempo a gente sofre, que a gente pensa, é uma pessoa que não precisava ter errado e poderia estar contribuindo para a sociedade. Então eu acho que toda prisão é uma derrota. Todo cidadão brasileiro que foi para o lado do crime e precisou ser preso, isso é uma derrota para todos do Brasil, né? Isso mostra que nós, como nação, estamos inabilitados de produzir uma sociedade não criminosa. Alex Barros, São Paulo, você acha que o principal motivo de manter o Lula preso é a reforma da Previdência? A fala do Lula poderia mudar o voto no Senado? Olha, Alex Barros, hoje são várias coisas, porque a reforma da Previdência, qual que é a intenção do poder financeiro? São 4 anos de mamatas. Veja bem, durante 4 anos, o que eles querem fazer é, e isso agora está muito claro, eles querem durante 4 anos vender, né, comprar, né, os ricões querem durante 4 anos comprar todas as estatais, todo o patrimônio nacional. Eles querem aproveitar esse período Bolsonaro para praticamente transformar toda a Amazônia em pasto e vender toda a madeira. Então, ou seja, eles querem aproveitar esse momento para aprovar leis antipovo a favor deles, querem tirar tudo que for possível de patrimônio e vender todo esse patrimônio, né, como, por exemplo, patrimônio biológico, madeiras, eles querem vender tudo, querem praticamente acabar com tudo, porque daqui 4 anos, mesmo que a esquerda volte, todo o patrimônio nacional vai estar em contas bancárias deles. Então é mais ou menos assim. O que eles estão querendo? Eles estão querendo entrar, roubar o máximo possível durante 4 anos e entregar o Brasil pelado. Então a dificuldade é exatamente isso. Porque enquanto o Lula está preso, enquanto a gente tem um cardume de idiotas que não estão percebendo o que está acontecendo, eles estão lavando a égua. Quando o Lula sair da cadeia, começar a orientar as pessoas, fica mais difícil para eles continuarem esse processo aí de destruição do patrimônio nacional, de compra de tudo. Então eu acho que nesse momento o que eles estão tentando é usar o tempo para conseguirem o máximo de coisas que são possíveis, né? Vânia da Rosa pergunta, quantos brasileiros iriam pedir cidadania nordestina? Olha, isso é bem interessante essa pergunta, porque as pessoas imaginam que o Nordeste, por ele ser um país, por ser uma parte, olha, já estou considerando o Nordeste um país, por ser uma parte menos desenvolvida que a parte mais baixa, né, que essa parte mais sul, sudeste, eles imaginam que o Nordeste estaria em prejuízo caso acontecesse essa divisão, mas não, é o contrário. Olha só, para poder vender no mercado brasileiro, muitas empresas acabam desenvolvendo unidades no mercado brasileiro. Se tem uma divisão, essas empresas vão ter que montar unidades no Nordeste para vender no mercado nordestino.
para conseguir usar a mão de obra de nordestinos, elas vão ter que se estabelecer no Nordeste. Então a gente vai ter muitas parcerias diretas com o Nordeste que vão fazer aquela região se desenvolver muito rápido. O que pode acontecer para prejudicar é o que eu falei há pouco tempo atrás, a questão dos embargos, né? Se os Estados Unidos eles utilizam qualquer forma aí de embargo, isso pode, sem dúvidas, prejudicar o Nordeste. Mas fora isso, numa divisão normal em dois países, a tendência seria o Nordeste se desenvolver muito rápido e essa região aqui ficar estagnada. Não somente por causa do governo Bolsonaro, mas também pela questão de que o Nordeste é uma região pouco industrializada, então tem uma margem muito grande para industrialização e tem uma quantidade muito grande de disponibilidade de energia. Alexandre Barreto Costas. Olha, Alexandre, eu vou te dar uma opinião que eu tenho a respeito desse vazamento, tá? Ele pergunta, quem da PF vazou a conversa do PCC? Eu vou te falar o que eu penso, porque, obviamente, todos nós podemos estar errados, mas o ponto de vista que eu tenho é o seguinte. Ao meu ver, e isso é uma opinião pessoal, o PCC é a célula do crime de alguns políticos, entre eles políticos do PSDB. Esses políticos que controlam o PCC, obviamente, têm o controle do discurso do PCC. O que eu imagino é que nesse momento, desespero total no eixo bolsonarista, eles solicitaram essa conversa para o pessoal do PCC exatamente para criar essa farsa. Por quê? Olha, vamos pensar, quais políticos estão ligados ao transporte de drogas de fora do Brasil? Explicar para vocês como é que funciona o sistema de drogas dentro do Brasil. Como que funciona o esquema do tráfico de drogas. Existem no primeiro escalão, lá no topo, existe uma espécie de governo mundial do tráfico de drogas. O governo mundial do tráfico de drogas, ele é atribuído a alguns núcleos da CIA. Para vocês terem uma ideia de como é popular essa coisa, de que o governo mundial do tráfico de drogas é atribuído à CIA, isso já foi parte até do cinema americano. Tem um seriado interessante que denuncia isso, tentando limpar a barra da CIA e falar que são só algumas pessoas dentro da CIA, que é o The Punisher. Então no Netflix você consegue ver o The Punisher, e o que eles tentam falar naquilo é que o tráfico de drogas não está em toda a CIA, mas só em algumas pessoas. Por quê? Porque dentro dos Estados Unidos existe essa conversa, existe esse consenso de que a CIA controla o tráfico internacional de drogas. Então vamos imaginar que lá no topo está a CIA, obviamente a CIA é controlada por banqueiros. O que dizem é que os banqueiros que controlam o tráfico internacional de drogas são os mesmos donos da indústria farmacêutica. Então, isso é o que dizem. Então, imagina o seguinte, lá no topo, controlando tudo, né, donos, acionistas da coisa, os banqueiros que são donos da indústria farmacêutica. Controle da coisa, através do poder dos banqueiros, eles controlam através da CIA. Abaixo da CIA, então pensa o seguinte, a hierarquia internacional é da CIA. Abaixo da CIA existem os barões. Os barões do tráfico internacional de drogas são famílias superpoderosas que controlam o tráfico internacional de drogas para dentro do país. Por exemplo, uma família de políticos pega uma aeronave e traz a pasta base de cocaína de fora até o Brasil. Eles pegam essa pasta base de cocaína de algum laboratório licenciado pela CIA e trazem isso para o Brasil. Quando essa pasta base chega ao Brasil, esses barões convertem essa pasta base na cocaína de acordo com a região. Por exemplo, se determinada região só compra, vamos pensar, a elite de São Paulo só compra uma cocaína mais ou menos boa. Então ali eles produzem uma parte para a elite, uma parte para os mais pobres, ali transformam uma parte em crack, ou seja, os barões, que são essas famílias de políticos que há muito tempo controlam exatamente tudo isso. E depois dos barões, existem os que aparecem na televisão. Ou seja, o barão e a CIA, ninguém fala deles. A televisão não é autorizada a falar deles, porque senão a televisão acaba. Quem fala dos barões, morre. Quem fica enchendo o saco dos barões, morre. Quem fala da CIA, é teoria da conspiração. Então chega no chefão. Quem são os chefões?
Chefões são as pessoas que ficam famosas. Fernandinho Beiramar, Marcola, esses chefões são pessoas que terão proteção eterna dos políticos desde que nunca tentem chamar atenção para virar barão. Ou seja, o que fez o Fernandinho Beiramar cair não foram os crimes. Por quê? Porque o Fernandinho Beiramar teria a proteção dos políticos, mas o Fernandinho Beiramar ultrapassou os limites da sua alçada. O que fez o Fernandinho Beiramar ser, no caso, o que fez o Fernandinho Beiramar ser preso é porque no lugar dele ficar dentro do Brasil, submisso aos barões, ele cismou de vender droga internacionalmente. Ele cismou de buscar diretamente com os laboratórios licenciados pela CIA. Aí cai. Então, toda vez que tiver um chefão, tipo Fernandinho Beiramar, que caiu, ele caiu porque ele tentou passar na frente do que estava acima dele, que é o barão. O que faz para ser barão? Tem que vir dessas famílias de políticos que já tem contato com a CIA, que já tem contato com todo mundo. E aí, imaginem o seguinte. Nessa escalada que eu falei com vocês, na hora que a gente chega no PCC, a gente chega nos chefões. Esses chefões têm contatos com políticos, né? Ontem eu chamei a atenção de uma coisa que é possível encontrar no Google de uma forma muito fácil, que é isso aqui, ó. PCC, PSDB. Os chefões, eles são amigos de políticos, né? Você procura aqui imagens, você encontra coisas como isso aqui, ó. Líder do PCC, líder de São Paulo, né? Você encontra uma propaganda do PSDB fazendo menção ao PCC. Então você vê que os barões, os chefões do tráfico, eles têm contato com os políticos. E aí tem um ponto interessante. Os chefões do tráfico, eles têm contato dentro do poder policial, dentro das forças de segurança, dentro das forças armadas, eles têm contrato para todo lado. E aí eu falo com vocês uma coisa muito básica, porque a partir de agora vocês conseguem começar a montar as coisas. Vocês já viram um juiz ter coragem de prender gente do PSDB? Olha, o PSDB é o partido que faz menção ao PCC na sua propaganda de governo. Vocês já viram um juiz ter coragem de prender gente do PSDB? Vocês já viram procurador insistir demais em prender gente do PSDB? Não, porque o PCC é muito forte. O PCC, ele faz parte da política, ele faz parte da polícia, ele faz parte das Forças Armadas, ele manda mais no Brasil do que o presidente. E aí que eu falo com vocês, já que o PCC é do PT, pede o Bolsonaro para acabar com o PCC para ver se ele tem coragem. Ele não tem coragem, porque sua base de apoio é dona do PCC, ou seja, o PCC é dono da sua base política. Programa da Rádio Revista, eu não afirmo que o Bolsonaro tenha ligação com o PCC, tá, pessoal? Porque eu imagino que não. Eu imagino que o Bolsonaro não chegou ao ponto de... O Bolsonaro não é um barão, ele é simplesmente um bobão na política que virou presidente. Ele não é um barão que tenha necessariamente um contato com o PCC. Eu não acredito nisso, mas os políticos que estão do lado dele são os donos do PCC, por isso ele nunca vai encostar no PCC. Programa Rádio Revista, Bolsonaro está com reeleição garantida. Vai lançar o maior programa social de todos os tempos. Distribuição gratuita de rolhas. Você usa dia sim, dia não. Acabou com todo o problema ambiental do mundo. Inclusive, depois dessa ideia do Bolsonaro, já é possível até a gente considerar a possibilidade aí dele ser eleito para presidente do mundo. Márcio Tadeu, você acredita que se o Nordeste se insurgir, outras regiões e estados pegar carona nessa possibilidade? Márcio Tadeu, olha, eu não acredito nessa insurgência, porque essa insurgência é muito perigosa. Existe uma autorização constitucional de uso das Forças Armadas para reprimir qualquer tentativa de dissolução do modelo federativo. Então, o que acontece? Eu não acredito nessa insurgência. O que eu acredito são medidas que a gente chama de medidas paradiplomáticas de negócios diretamente entre o consórcio Nordeste e o resto do mundo, e isso pode evoluir a um ponto em que o Nordeste se declare independente, e não uma insurgência de força e tal. Quando ele se declarar independente, aí é o contrário. Na hora que ele se declarar independente, que ele já tiver criado laços com o resto do mundo, se o mundo for para o lado do Nordeste, aí fica muito difícil qualquer tipo de repressão, porque o mundo vai proteger o Nordeste. Como que seria possível isso?
principalmente por causa das eleições fraudadas. Então, quanto mais tempo o Bolsonaro continuar no poder, maior a probabilidade do Nordeste se libertar do Brasil, porque maior é a quantidade de exposição da fraude eleitoral que aconteceu no Brasil e maior é a quantidade da exposição de que o Bolsonaro é um presidente que foi eleito através aí de uma fraude, e isso dá condições para o Nordeste se declarar independente. Outras regiões, será que outras regiões fariam isso? Talvez, porque se tem uma região que sempre gostou dessa ideia, a região Sul, e essa região Sul, ela é hoje a região do Bolsonaro, então eu não sei. Pode ser que com o aumentar das chibatadas, sim. Alex Barros, apesar da baixa popularidade no Nordeste, os deputados dessa região votaram a favor da Previdência. Não seguiram a vontade dos seus eleitores. Alex Barros, SP. Alex Barros, olha, a situação da reforma da Previdência é uma situação muito complexa e pela situação da reforma da Previdência, a gente não consegue tirar o clima dos deputados. A reforma da Previdência está distribuindo dinheiro para muita gente, a reforma da Previdência está dando condições aí de muitos deputados ganharem só nessa brincadeira aquilo que eles não ganhariam na carreira de deputado para o resto da vida. E qualquer ser humano, seja um político ou não, única pessoa que pelas ações eu tenho visto que parece que tem mais amor ao próximo que amor a si próprio, que é uma coisa, isso para mim é impossível imaginar que uma pessoa tenha mais amor ao próximo do que a si próprio, mas a única pessoa que eu tenho visto que tá tipo assim, se sacrificando demais, que já poderia ter simplesmente feito um acordo e falado, olha, faz o seguinte, eu saio aqui da cadeia e não vou correr atrás de avisar o povo de nada, vou deixar tudo como tá e me deixa em paz. É o Lula. A única pessoa que na política que eu consigo ver que parece que tem muito mais vontade de fazer pelo povo do que fazer por ele próprio é o Lula, porque o resto, sempre eles vão preferir medidas que atendam mais seus interesses do que o interesse dos eleitores. Então, quando eles calculam, olha, se o Bolsonaro está distribuindo tanta grana, se os banqueiros estão distribuindo tanta grana pra gente, e eu sei que eu não vou conseguir com o resto da minha carreira como deputado ter essa grana toda, olha, é melhor eu pegar essa grana agora e depois eu arrumo um jeito de justificar, eu pego um papo Tabata, passo nas pessoas tem o Somebody Love, né, e passo um Tabate Love também para poder tentar dobrar os eleitores, e aí a coisa talvez resolve. Mas eu não consigo imaginar que... eu não consigo ver os deputados fazendo qualquer coisa a favor do povo e contra eles próprios assim tão fácil, não. Lógico, temos muitos lá que fizeram isso, mas são poucos. E o Augusto Lima fala, eu sou do Sul e quero ele bem longe de mim. Claro, existem seres humanos racionais no Sul também, Augusto Lima. O que eu quero dizer pela questão de maioria. Assim como existem seres humanos racionais no Sul, existe bolsonarista no Nordeste. Então, assim, é esse ponto, né? Por isso que eu falo que o mais importante hoje seria compartilhamento de conhecimento. E o Felipe Amorim conseguem rastrear o PCC, mas não acham o Queiroz, né? Não é isso não. Não é que não acham o Queiroz, é porque lá em cima o Supremo Tribunal Federal já declarou que o Queiroz é inocente, né? Já, tipo assim, proibiu qualquer investigação contra o Queiroz. E isso é muito feio, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que somente no caso Bolsonaro, no caso do filho do Bolsonaro, é preciso uma autorização judicial para investigar através do COAF, né? E o Denise Maia fala, Moro condenado para ser babá do Bozo e filhotes do Milico Maluco. Bem feito, né? Como o cara caiu. Sabe que tem uma coisa interessante sobre isso aqui? Eu vou trazer para vocês que tem uma espetada do Glenn aqui, que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Que vai nessa direção. Glenn ironiza. Moro, 2016 na Time, 2019 no antagonista Ratinho e Isto É. Triste trajetória, né? Então, imaginar que o Moro, ele realmente já tinha, né, chegado como sendo aí um, entre aspas, deixa eu ver o horário, um fodão. Agora ele é babá do Bolsonaro e um cara que tá tentando... O Moro, sim, nesse momento, tá tendo que consumir as rolhas, tá? O colega que trouxe a questão aí das rolhas, o Moro, sim, o Moro tá vivendo, sim, essa questão de rolhas. Olha, o Chernobyl, né? Chernobyl, Léo vive num mundo paralelo, né?
Você sabe onde eu vivo, Chernobyl? Não é da sua época, não. Mas antes existia o mundo de Marlboro. Eu lembro que eu era criança pequena aqui na cidade de Ponte Nova, e eu tenho um amigo aqui na cidade de Ponte Nova que chama Patrick, né? E aí tava todo mundo conversando, né, falando, olha, meu sonho era conhecer a Grécia, meu sonho era conhecer a Itália, ver as ruínas lá do Coliseu. O outro, não, eu queria conhecer o Grande Canyon. Aí esse Patrick fala, o meu sonho é conhecer o mundo de Marlboro. Então, eu vivo no mundo paralelo, Chernobyl. Eu vivo no mundo de Marlboro. Sabe por quê? Eu não estudei, não me formei através das aulas da Escola Austríaca de Economia, né? Eu não sou um jurista de Facebook, então eu não consigo viver no seu mundo. Eu vivo no mundo paralelo. O detalhe é o seguinte, esse mundo paralelo pode ser um mundo com muito mais consciência do que o seu mundo real. Porque no seu mundo a terra é plana, no seu mundo o pastor é o enviado de Deus, no seu mundo Bolsonaro governa, no seu mundo não houve fraude nas eleições e vocês realmente conseguiram mostrar para todo o Brasil que o Bolsonaro era a melhor opção. No seu mundo eles não prenderam o Lula somente para conseguirem eleger o Alckmin, levaram a ferrada e quem ganhou foi o Bolsonaro. O seu mundo que é o mundo certo, mas eu quero ficar longe dele. Tá? Eu prefiro o meu mundo paralelo. Gosto muito de estar nesse mundo paralelo, longe desse mundo onde os maiores inimigos da humanidade são o kit gay e a mamadeira de piroca. Né? Eu prefiro continuar acreditando que nós temos problemas sérios como a fome, problemas sérios como o desemprego, objetivos concretos como crescimento da indústria, educação do povo, saúde do povo, do que imaginar que o maior desafio do nosso país nesse momento é destruir o kit gay e a mamadeira de piroca. Me deixa no meu mundo, eu te aconselho a pular fora do seu. Não vou falar que fica no seu não, porque eu não desejo mal a ninguém. Eu te aconselho, pula fora desse mundo, que é o mundo certo, né? O seu mundo é o mundo correto. RDB Palpites. Léo, o que precisa acontecer para que o Nordeste vire um país? Isso realmente é possível? Então, RDB Palpites o primeiro passo é esse aí, consórcio Nordeste. O segundo passo é a exposição para o resto do mundo que as eleições foram fraudadas. O terceiro passo é a demonstração para o mundo de que o Brasil pode prejudicar o mundo inteiro com as políticas bolsonarianas e que o Brasil se tornou uma colônia dos Estados Unidos. E o quarto passo é uma negociação do consórcio Nordeste com os países ao redor do mundo para digamos que, uma aceitação do resto do mundo que o Nordeste vai se separar. A partir daí, o resto do mundo reconhece o Nordeste como sendo um país independente, embaixada para lá, embaixada para cá, e aí acabou, tá livre o Nordeste. Mas grande parte desse processo está sendo feito. O mundo está sendo amedrontado pelo Bolsonaro. Esse mundo, além de estar sendo amedrontado pelo Bolsonaro por causa de questões climáticas, por causa de incentivo ao fascismo, o mundo também fica amedrontado com o Bolsonaro em termos diplomáticos, porque o Bolsonaro está fazendo uma conexão muito forte com os Estados Unidos e distanciando o Brasil do resto do mundo. Então, o Bolsonaro tem criado condições fantásticas para essa separação do Nordeste. Então, o que precisa, né? Respondendo, Léo, o que precisa acontecer para que o Nordeste vire um país? Não tirar o Bolsonaro do poder. Eu acho que se o Bolsonaro continuar no poder no Brasil, ele vai criar as condições perfeitas para o Nordeste virar um país. Eu não sei se isso é vantagem. Eu acho que é mais vantagem a gente conquistar a parte apodrecida do país para a gente continuar sendo um país grande e ligado do que o Nordeste se dividir. Mas para o Nordeste virar um país, e é por isso que eu falo, não é todo mundo que está achando ruim o Bolsonaro no poder. O Bolsonaro está criando condições para que o Brasil se separe. E o que exatamente aqueles que têm a menor capacidade de influência no todo, que são os nordestinos, por quê? Porque eles não são um grande colégio eleitoral, pode ser que eles consigam ter o país deles, né? Então, o país nosso, tá, gente? Me leva para lá, eu nasci em Minas, mas eu peço aí uma cidadania nordestina. Enida Melo, Hélio Lourenço, Bolsonaro vai fazer muito bem ao Nordeste, só que não Lula e ídolo, só que não. Lula é ídolo no Nordeste. Olha, pode falar qualquer coisa que o Bolsonaro vai fazer para o Nordeste. Bolsonaro cortou a água, cortou a energia da transposição do Rio São Francisco. Bolsonaro é louco. Bolsonaro está criando condições fantásticas para a separação do Brasil, né?
E a Sônia Sun, em aula de inglês aqui, the balls is on the table. Table, 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 the balls is on the table. Tinha uma música assim que eles fizeram. Léo, vou like, você tá chorando muito. Eu não sei se tô chorando. Trump tem que cair. Aí quero ver as conversas do PSL. Léo, você será muito bem-vindo. Ronildo, obrigado, Ronildo. Adriano Sinésio, aviso aos arapongas da Gestapo Askenazi. Só faço afirmações que o Bolsonaro já tenha feito. Cresçam e apareçam. Solange Duarte, boa noite. Estupa, Kátia Flores. Aguarde CPI das fake news. Não defenda o bandido micto. Ou vai passar vergonha. Aguarde. Olha, gente, uma coisa muito óbvia. Quando eu vejo uma pessoa tentando esquivar do fracasso do Bolsonaro e da Vaza Jato, falando essa coisa de PCC, a primeira pergunta que eu faço nesse momento é muito simples. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, você está querendo me dizer, é mais ou menos assim. Imagina o seguinte, vamos imaginar que aconteceu aí um crime bem pesado na sua cidade. Vamos pensar que o Jack Matador entrou num bar e matou 5 pessoas. Aí vamos imaginar que o Jack Matador está sendo julgado. Né? Aí no momento que o Jack Matador está sendo julgado, o juiz pergunta: o que você tem a falar em seu favor? Eu quero ser liberto nesse momento porque o Billy Gancho matou 10. Não, peraí. O fato, você não usa um crime para tentar absolver o seu bandido de estimação. O primeiro ponto que eu tenho é muito simples. Você não precisa achar que o fato... Assim, se tivesse uma foto do Lula, tem do Alckmin, mas se tivesse uma foto do Lula com o líder do PCC, se tivesse uma gravação do Lula conversando com o dono do PCC e pedindo o dono do PCC aí 20 quilos de cocaína para consumo próprio, em que isso influenciaria no fato de que o Moro fraudou o processo eleitoral? Em que isso influenciaria no fato que o Dallagnol estava negociando atividade de Ministério Público com banqueiros? Em que isso influenciaria no fracasso do governo do Bolsonaro? Pergunta básica, porque hoje as pessoas trazem isso como se isso fizesse alguma diferença para os crimes do Sérgio Moro, para fraude no processo eleitoral. Isso não faz diferença nenhuma. Pelo contrário, olha, se o Lula tivesse tirado uma foto abraçando o líder do PCC como o Alckmin, ainda assim, o processo contra o Lula foi fraudado. Se não fosse o Lula, se não fosse o Alckmin aqui, se fosse o Lula com o líder do PCC, ainda assim seria muito importante levar em conta de que o tamanho de um erro não é suficiente para justificar a absolvição de uma pessoa que cometeu um erro diferente. O cara fraudou o processo eleitoral num país e conseguiu definir o rumo das eleições. Hoje a gente está tendo todo o nosso patrimônio vendido porque o cara fraudou o processo eleitoral. O procurador da Lava Jato tinha encontros secretos com os banqueiros que compraram o patrimônio nacional nesse momento. E você vem falar comigo que um áudio do PCC faz com que tudo que eles fizeram não tem importância? Não, ele matou 5. Mas peraí, o outro ali matou 10. Tá bem estranho. O eleitor do Bolsonaro tá usando raciocínio muito estranho para defender o seu bandido de estimação. Márcio Tadeu, qual a sua visão com relação a Minas na separação? Então, Márcio Tadeu, eu já até pedi a cidadania do Nordeste porque eu não acredito na possibilidade de Minas participar dessa separação. Claro que não, mesmo que Minas faça divisa aí, que Minas, por fazer divisa com essas regiões mais altas, Minas tenha parte do estado que pode-se dizer nordestino, né? Eu não acredito nessa possibilidade, mas como isso está vindo de um consórcio de estados, esse consórcio de estados que seria a separação, né, nessa atual conjuntura. Mas, enfim, é tudo muito louco, né, o que está acontecendo. E James Buster fala, só que os áudios do PCC são verídicos. Olha que fanatismo estranho. O que te faz pensar que os áudios do PCC são verídicos? Né? O que te faz pensar isso? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó.
para vocês aqui um áudio, um super áudio do PCC nesse momento. Pera aí que eu vou fazer um super áudio do PCC. Vou fazer um super áudio do PCC aqui. Pera aí. E aí, meu povo? Aqui é Marcinho do PCC. Pois é, cara, coisa tá muito difícil agora, viu? Bolsonaro tá acabando com o crime aí pra todo mundo, meu. Aquele Moro é muito do mal, cara. Aquele cara lá é perigoso demais. Quando tava na época do PT, tava tudo mais fácil, maluco. Eu ligava pro Lula, Lula permitia nós de entrar com a droga aqui, Lula comprava um pouquinho. A coisa tava muito melhor naquela época, maluco. Pois é, tá vendo como é que é fácil? Se esse áudio sair como sendo áudio do PCC... Quem é contra o Lula vai falar que ele é verídico. Então, só que os áudios do PCC são verídicos. Não, James Buster. Os áudios do PCC falam aquilo que você quer ouvir. Eles não são necessariamente verídicos. Eles não são necessariamente verídicos. Ó, mais uma. Eu vou te mostrar como é possível você imaginar que um áudio é verídico de uma forma muito fácil. Muito fácil. Ó, veja só. Oi, aqui é Jesus Cristo. Eu gostaria de falar com vocês brasileiros que com certeza a Terra é plana. Eu posso ver daqui do céu, a Terra é plana como uma folha de papel. Então, o que é importante nesse momento, James Buster? Importante é que você perceba que quando algo te agrada, você luta para falar que aquilo é verídico. Agora, os áudios do Intercept, nem o Dallagnol mais tenta combater. Ou seja, os áudios... Você está nessa onda de que os áudios do Intercept não são verídicos. Moro, Dallagnol, eles já não negam mais. Eles já falaram que os áudios são verídicos, só que tudo aquilo são coisas normais do processo. Você continua lutando contra a veracidade dos áudios, né? Gente, eu adoro o vídeo que eu comento essa questão desse posicionamento, que é o vídeo do Padre Paulo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu já rodei mais de uma vez aqui, mas eu vou rodar de novo. Eu vou rodar de novo porque esse vídeo ele é fantástico, que ele mostra exatamente isso. Fiéis querem a volta do Padre Paulo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, vou rodar esse vídeo. Por que eu vou rodar? Eu vou rodar para vocês perceberem como que quando uma pessoa quer que algo seja verdade, ela luta para que esse algo seja verdade. Deixa eu só confirmar que se está com som. Se não tiver som, eu vou colocar o som. Fim de tarde já se notava movimentação próximo à matriz São Gonçalo. Várias pessoas se mobilizaram pedindo ao arcebispo Dom Valmor que mantenha em contagem o Padre Paulo, afastado desde quando foi acusado, através de um vídeo enviado diretamente ao arcebispo, de manter relações sexuais com o rapaz. O Padre Paulo foi um dos padres mais fora de sério. Todo mundo gostava dele, tem muito amor a ele, é uma pessoa maravilhosa. Do trabalho espiritual que ele vem trabalhando com os casais, esse é um trabalho sólido. Surpreendeu a comunidade nossa aqui de São Gonçalo. Mesmo debaixo de chuva, mais de 200 pessoas compareceram à manifestação, que pede não somente a permanência do Padre Paulo, mas que essa situação seja esclarecida e que seja feita justiça. Muitos fiéis acreditam que o padre foi vítima de uma emboscada política, já que a matriz São Gonçalo administra muita quantia em dinheiro e o trabalho do padre tem sido aprovado pela sociedade. Fez a casa paroquial, renovou as salas todinhas. Para você ter ideia, é só você verificar ali o tanto de obras que ele foi construindo. No movimento vicentino ele ajudou muito, divulgava nossos trabalhos e tudo. Para o lar dos idosos ele foi ótimo. E também como padre, como pároco da paróquia de São Gonçalo, a meu ver ele foi excelente. Apesar de acreditarem na veracidade do vídeo, os fiéis afirmam que o padre agiu sob influência involuntária de drogas e que o caso, assim como seus manipuladores, devem ser levados à justiça, já que o padre tem sido réu sem chance de defesa. Foi uma armação, doparam o padre e aí realizaram os atos com o padre, mas ele não estava em sua sanidade plena. Ele foi condenado direto, nem julgado ele não foi, ele foi condenado. Então nós queremos justiça e ele está julgando não somente o Padre Paulo, ele está julgando também os fiéis paroquianos da nossa igreja. Então, pessoal, vejam bem, por que eu coloquei esse vídeo, né? Esse vídeo fala muito com a realidade de hoje. Deixa eu trazer para vocês aqui
o superchat que está aqui. Didio Gomes, no país Nordeste ficamos com MG para cima, até deixamos o triângulo para São Paulo, Rio, fica no Brasil, pra Globo só ficar na desgraça. Léo, firme na batalha. Obrigado, Didio Gomes. Eu trouxe essa questão do Padre Paulo por causa do seguinte, vejam bem, quando eu vejo uma pessoa desesperada tentando defender uma coisa porque ela quer acreditar nisso, igual esse colega trouxe, não, mas os áudios do PCC são verdade. Cara, quem te garante que é verdade? Quem te garante que os caras não fizeram esse áudio só pro Sérgio Moro ter coisa para falar? Esse vídeo do Padre Paulo, como eu fiz a reportagem, você sabe você fazendo uma reportagem, eu não era comentarista político, eu estava simplesmente como repórter, então eu não podia influenciar em absolutamente nada, eu tinha que falar o sentimento do momento, e dava vontade de falar, cara, você não consegue perceber como é que você está sendo idiota. Primeiro, os caras chegaram e falaram que o Padre Paulo estava tendo relações com o rapaz, e depois duvidaram, então mostraram o vídeo do Padre Paulo tendo relações com o rapaz. E aí o pessoal veio com uma outra linha de defesa, que não, ele realmente estava naquele vídeo, mas ele estava dopado. Eu pergunto pra você, cara, você não consegue perceber que você está nessa situação? Você está tão fanático para defender o bolsonarismo que nem o Moro e o Dallagnol continuam falando que as gravações do Intercept são fake. Nem o Moro e o Dallagnol continuam falando isso, mas você continua. Então você tem que prestar atenção, cara, porque olha, eles não estão sendo os bobos da história. O bobo da história, nesse caso aqui, não foi o Padre Paulo. O Padre Paulo foi, obviamente, podemos dizer que ele foi vítima de uma imposição da igreja de que o padre não pode ter relação sexual. Isso nós podemos dizer. Agora, dizer que o bobo é ele, não. O bobo é esse cara que está defendendo o Padre Paulo. Simples assim, porque o cara quer criar uma situação para ele mesmo acreditar. Marcelo Souza, Léo, veja bem, o médico oncologista, ele vai ver e procurar o quê? Câncer, é claro. O mesmo acontece com aqueles que procuram só o pior no PT. É peterofobia. Exatamente, Marcelo Souza, você falou tudo. O cara que fica desesperado só procurando coisa errada na esquerda, ele logicamente vai achar coisa errada na esquerda. Então ele vai usar essas... Para você ter uma ideia, Marcelo Souza, olha, teve uma vez que eu vi escrito assim, vou apagar o meu canal. Eu nem sabia quem que era o cara. Só tava assim, vou apagar o meu canal, desisti. E era um tal de ignorante. Eu falei, por que o cara vai apagar o canal? Aí eu fui ver por que é ignorante, por que o cara vai apagar o canal. O cara é um entertainer, ele consegue fazer bastante grana com aquela brincadeira de ser do mal, xinga, etc. É um personagem. Eu nem condeno, nem chamo de idiota, ele é muito inteligente, consegue levantar o canal gigantesco, obviamente é um entertainer. Da mesma forma que tem o Danilo Gentili, da mesma forma que tem o Big Brother, ele só não produz informação, ele é um entertainer. Aí eu fui reparar que ele também fala de política, e obviamente se ele é entertainer, ele não vai falar coisa séria, ele vai pro lado do bolsonarismo, que é o que dá mais grana. Então eu fui reparar um vídeo dele, ele estava explicando em um vídeo por que a esquerda não presta. E o que é que ele usou para falar que a esquerda não presta? Olha só, o Brasil tem 207 milhões de habitantes. Ele usou o depoimento de uma pessoa que veio do Nordeste e fala mal do governo, que fala mal do Nordeste, do governo de esquerda. Aí eu pergunto sinceramente, o cara que entra num canal desse e acha que o exemplo dado a partir da opinião de uma pessoa serve para contextualizar uma região de um país, obviamente o cara é muito desesperado para confirmar aquilo que ele já acredita. Da mesma forma que o cara que quer acreditar desesperadamente que o Guaidó tem mais gente apoiando o Guaidó, tem mais apoio na Venezuela do que o Maduro. O cara quer acreditar nisso. Aí ele acha uma pessoa que fala isso e ali ele fala, tá vendo? Tá vendo? Esse cara é venezuelano. E ele falou que o Guaidó, lá na Venezuela, tem mais apoio que o Maduro. Mas peraí, se você precisa de um processo eleitoral para que as pessoas votem, para você saber qual que é a opinião do povo, que é praticamente impossível você conversar com um por um e depois somar, você precisa de urnas, como que você pode responder por um país a partir de uma pessoa daquele país?
Mas essa é a postura do cara que quer acreditar naquilo. O eleitor do Bolsonaro, ele quer acreditar nas mentiras que são faladas. E porque ele quer acreditar nisso, ele vai desesperadamente nessa direção e vai alimentando aí essas direções, essas loucuras. Mas uma coisa que eu falo pra você, ó, igual eu vejo, o cara acha que tá oprimindo, né? Olha, eu não me oprimo por isso, não. Principalmente se você for exigir que essa situação realmente seja solucionada. Principalmente se você for pedir o Bolsonaro para, agora que o PC tá junto do... agora que você percebeu que o PC tá junto do PCC, né, o PT e o PCC estão juntos, pressiona o Bolsonaro para acabar de vez com o PCC. Eu duvido. Uliane Ribeiro, live do Aquias cai direto. Estranho. Uliane, o Aquias, se ele estiver na mesma situação de antes, ele tá transmitindo do celular de uma região rural. E realmente tem várias interrupções. Eu dei uma ideia pro Aquias, quando eu conheci o Aquias pessoalmente, eu falei, Aquias, no dia que você quiser, né, que ele falou que no lugar que ele mora, ele tem condições de ver o lugar que ele mora, ele tem condições de ver, por exemplo, a casa dos familiares dentro de Brasília. Eu falei, olha, no dia que se você quiser, a gente pode fazer um link sem fio para você pegar a internet de dentro da cidade e parar de usar o 4G ou 3G do celular, senão você vai ter problema. Então, qualquer dia, eu e o Paulo do canal Verdade, nós vamos fazer uma visita pro Aquias e a gente vai montar aí uma estrutura de comunicação de dados para ele, para ver se para de cair essa internet dele. Mas o problema que ele está tendo hoje é um problema de falta de investimento em tecnologia de comunicação. Ele tem que realmente colocar uma internet mais estável para ele. Mas assim, é lógico. Não, pessoal, essa questão de quedas, o YouTube não derruba transmissões por questões ideológicas. Como que o YouTube faz para controlar ideologicamente? Se você fala alguma coisa que não interessa aos milionários, você tem todo tipo de boicote. Por exemplo, na esquerda quase canal nenhum tem a opção de receber membros. Então, quando eu tento ver a questão de membros do canal, vou até mostrar para vocês o que aparece aqui, que vocês vão entender. Porque às vezes as pessoas acham que o YouTube vai ficar perdendo tempo de ficar derrubando as lives. O YouTube não faz isso, porque isso seria muito caro para o YouTube ficar observando toda hora que você está fazendo uma live, derrubando. Poderiam programar, mas seria uma coisa muito estranha. Então, o que eles fazem? Eles sufocam o canal financeiramente. Para vocês terem uma ideia, se eu tivesse a opção de ter membros do canal, obviamente vocês poderiam me ajudar na sobrevivência do canal. Cada um poderia ajudar aqui com, por exemplo, R$7 por mês. Agora, olha o que acontece, né? Quando eu falo com vocês, existe um sufocamento financeiro. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, para vocês entenderem. O YouTube cria um sufocamento financeiro, para você desistir e aceitar ir pro lado do mal. Vocês estão vendo essa última opção aqui, ó. Clube dos canais, tá aqui, ó, não qualificado. Agora, olha que interessante, vocês vão ficar impressionados. Qual que é o critério para se qualificar ao Clube dos Canais? Olha aqui, requisitos de qualificação, né? Deixa eu mostrar para vocês verem como o YouTube faz o controle ideológico. Vocês não acharem que eles derrubam live. Não, derrubam não. Requisito tá aqui, ó. Seu canal precisa ter 30 mil inscritos. O canal que eu tô olhando agora, ele tem 200 mil inscritos e ele não pode ter essa opção do Clube dos Canais. Isso é uma das formas que o YouTube usa para controlar ideologicamente, é fazer você não ter essas opções no seu canal. Derrubar lives para eles seria muito difícil. Eles controlam o algoritmo, vocês devem ter reparado que vocês não recebem minhas notificações às vezes. Então, quando o momento está muito importante, principalmente, deu um vazamento muito importante, as pessoas costumam vir para as minhas transmissões. Essas pessoas, eles não tentam, por exemplo, esperar as notificações, porque o YouTube corta as notificações dos canais no momento que ele quer prejudicar aqueles canais, né? Então, são esses algoritmos que eles usam. Derrubar a transmissão contaria contra a qualidade do YouTube. Então, para o YouTube é muito interessante que a sua transmissão esteja sempre de alta qualidade. Mas, se você falar contra os interesses dos empresários, o interesse do YouTube é que você não ganhe dinheiro. O interesse do YouTube é te incentivar a ficar do lado da direita, porque assim você ganha mais grana. Então, essa é
a jogada deles. Eles não tiram do ar, porque isso aí daria uma ideia que o YouTube é ruim. Antônio Barbosa Filho, muito obrigado, Antônio Barbosa Filho, pelo superchat. Eu queria lembrar vocês, pessoal, que vocês podem ajudar o meu trabalho, obviamente, através de depósitos nas contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Então, muito fácil, dá um pulinho lá nas descrições do vídeo, tem várias contas, tem também a possibilidade de ajudar através do PayPal. Qualquer uma forma alternativa que vocês ajudarem, vocês podem ajudar com qualquer valor, que isso ajuda muito mesmo. Eu vejo que algumas pessoas mandam PayPal para mim de R$10 e olha, acreditem, isso faz uma diferença, principalmente por causa de boicotes como esse boicote do YouTube, que não deixa a gente ter clube dos canais, eles modificam os algoritmos para a gente não mandar notificações, então às vezes as lives não alcançam como elas poderiam. Alex Barros SP, argumentar contra um bolsomínio precisa ser no estilo Olavo, apenas atacar com frases prontas do tipo, onde está o Queiroz? Não tem outro jeito, Alex Barros. Mas isso aí, Alex Barros, isso fica dentro do estilo de confrontação. Né? Então o que você tem que ver? No momento que você encontrar um bolsomínio, existem dois tipos de eleitores do Bolsonaro. O bolsominion e o desinformado. O bolsominion é aquele bobão que defende o Bolsonaro. Vocês viram o cara trazendo aqui um argumento de que, olha, mas os áudios do PCC são verdadeiros, né? Então, existe esse camarada que quer realmente defender o Bolsonaro. Ele não quer a verdade, ele quer defender o Bolsonaro. Esse é um bolsominion. Tudo bem, toda vez que você for conversar com um cara desse, se você tiver paciência, você vai cutucando ele com essas frases. Agora, se você for conversar com uma pessoa que votou no Bolsonaro, mas ainda não está entendendo o que está acontecendo, use sua capacidade de instrução, porque essa pessoa está procurando exatamente isso, entender o que está acontecendo. Achei legal, né, que o Palpites, eu acho que é RDB Palpites, todas as vezes que ele traz uma pergunta, né, ele já chega falando que ele não tem partido, que ele não tem ideia. O RDB Palpites, ele representa muito bem a pessoa que votou no Bolsonaro sem saber o que está acontecendo. Então pensem, olha, eu não tenho partido, não entendo o que está acontecendo, mas me explica uma coisa, por que isso é isso? Aí tenha a paciência de explicar de uma forma mais interessante, porque às vezes a pessoa realmente está procurando informação a respeito do assunto. Aparecido Machado, muito obrigado, Aparecido Machado. Queria agradecer o superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Lembrar que você pode ajudar também através das contas bancárias. E o Felipe Amorim lembra que o canal Verdade Oculta é terraplanista e está batendo direto no Bozo. O negócio é o seguinte, existe, né, a gente fala até um pouquinho aí de, como é que chama, gente? Indução e dedução, né? Que isso a gente aprende em indução e dedução. É mais ou menos assim, Felipe Amorim, nem todo animal é burro, mas todo burro é animal. Isso porque existem animais racionais, nós somos animais racionais, o eleitor do Bolsonaro não. Existem animais racionais, existem animais irracionais, e dentro dos animais irracionais existe o burro e muitas outras espécies. Então, o detalhe é o seguinte, nem todo, e isso, lógico que isso é brincadeira, né, gente, mas nem todo eleitor do Bolsonaro, nem todo terraplanista é eleitor do Bolsonaro, mas todo eleitor do Bolsonaro, ele tem o nível de raciocínio de um terraplanista, ou é terraplanista, ou nem sabe o que é terra e por isso não consegue ser terraplanista, porque ele não chegou ao nível intelectual para conseguir ser sequer terraplanista. Então é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver se eu acho mais comentários aqui, que a Artemise pediu aqui. Leia meu comentário. Deixa eu ver se eu acho. Daiane eu mesma. Muito obrigado, Daiane eu mesma. São vários comentários. Eu não sei se eu vou conseguir achar seu comentário aqui, Artemise, que ela fez. Eu consegui ler o Leia meu comentário, então eu vou tentar achar o comentário, né? Artemise está aqui. Léo, fale do Prêmio Internacional do Coiso. Prêmio Imbecil do Ano na Espanha. Ele morria de inveja dos inúmeros prêmios do cara, Lula. Enfim, ele ganhou. Artemis R.M. Antunes. Eu não sei, eu não vi isso ainda não. É tanta coisa, né? Tanta gente zoando o Bozo ao redor do mundo. Né? E eu queria... Deixa eu ver se eu volto aqui na capa. E eu queria, nesse momento, lembrar vocês da importância, pessoal, de se inscreverem nos canais. Se inscrevam, por favor, no canal Leonardo Estopa. Se inscrevam também no canal do Estopa. Isso faz uma diferença muito grande. Convidem amigos, por favor. E se você estiver assistindo nesse momento, ainda que você não goste
do trabalho que eu faço, porque você ainda está com a cabeça virada para o lado do liberalismo, para o lado dessas loucuras aí bolsonarianas, você vai entender as coisas. Então eu te peço, até você, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, se inscreva no canal do Estopa, e é muito importante, quem estiver assistindo e for inscrito só em um canal, se inscreva no outro, porque se eu tiver qualquer tipo de ataque aí e o canal sair do ar, eu passo a transmitir apenas em um canal. Então você pode não ter a notificação porque você não está inscrito nos dois canais. Então, por favor, eu te peço, se inscreva aí nos canais. Então, nesse momento, eu peço para vocês, por favor, também compartilhem a reprise do programa de hoje, e principalmente que algumas pessoas chegaram aí mais tarde e eu falei muitas coisas no início do programa. Então, muito obrigado. Eu volto amanhã